Irmãos, nós vamos falar esta noite aqui sobre o tema da mensagem, a verdade e paz. Aquele que tem a verdade, aquele que vive ou caminha na verdade, ele tem paz. Porque a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. E quem é a verdade? É Jesus. E onde está a verdade? Em sua palavra. Portanto, todo aquele como nós, como a Igreja de Cristo, que caminha, vive na verdade, este certamente terá paz. E eu quero trazer para vocês um texto de Paulo, Romanos 5, de 1 a 2, que vai aparecer na tela. Nós vamos ler esse texto e trabalhar esse texto. Não está explícito o que nós vamos falar, mas está implícito no texto 3 verdades que nós vamos retirar deste texto nesta noite. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Eu quero isso. Graças a Deus temos muitos irmãos prestando culto em casa, no trabalho. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Vamos ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O texto do apóstolo Paulo, irmãos, ele está sintetizando o ato salvífico. O próprio Deus toca em nosso coração. É o próprio Deus que gera fé. É o próprio Deus, através de seu Espírito, que faz-nos reconhecer os nossos pecados, as nossas mazelas. É o próprio Deus que faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É o próprio Deus que nos impulsiona a confessar os nossos pecados e pedir perdão. É obra de Deus. A obra salvífica não é mérito nosso. E o apóstolo Paulo está falando isto nesse texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero retirar 3 verdades deste texto. 3 verdades. A primeira verdade, que é fundamental para nós caminharmos nessa luta, assim como Maria Ângela testemunhou aqui, essa primeira verdade é: eu sou amado por Deus. Fala para você, eu sou amado por Deus. Irmãos, é fundamental para a sua vida, para a vida do crente, lembrar e relembrar que você é amado por Deus. Diz aqui no texto, no início: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uma das maiores mentiras, irmãos, que Satanás fala aos ouvidos tanto dos crentes quanto dos ímpios, é dizer que Deus não te ama, é dizer que Deus te abandonou. Outro dia alguém falou perto de mim, conversando sobre alguma coisa, no momento da aflição eu pensei até que Deus estivesse me castigando. Satanás, ele sussurra essas coisas no nosso ouvido, inclusive tentando nos convencer que Deus nos faz o mal. Mas Deus é amor. É impossível vir de Deus qualquer ato de maldade, porque Ele é o amor e dele só procede amor, paz e justiça. Graça e misericórdia. Portanto, eu saber, reconhecer, lembrar e relembrar que eu sou amado, isso me fortalece, inclusive, a minha fé e o meu relacionamento com Deus. Porque o mundo não me ama. O mundo não te ama. Quando você for contar nos dedos quantas pessoas verdadeiramente te amam ao ponto de sacrificar sua própria vida por você, você vai perceber que é 1 ou 2, ou 3, se chegar. São poucos que são capazes de doar o próprio órgão para você, por exemplo. Poucos estarão dispostos a fazer algum tipo de sacrifício por você. Mas o texto diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus envia o seu único Filho, seu amado Filho,
para sofrer a sua pena, a sua dor, por amor a você. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa o drama que está acontecendo na sua vida, não importa as dificuldades ou as lutas que você está passando, mesmo no vale da sombra da morte, Deus ali está contigo, te amando, cuidando de você. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, Ele não impede o sofrimento, mas Ele está com você. E se você entende isso, você vai entender que a ira de Deus, olha o amor de Deus, a ira de Deus que viria sobre mim, a ira de Deus que viria sobre você, foi lançada não em mim, mas foi lançada no próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A dor que seria para mim, a dor que seria sua, o meu sofrimento, o seu sofrimento, a minha sentença veio sobre Ele. A minha dor veio sobre Ele, o meu sofrimento veio sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, na cruz do Calvário. Por amor, Deus condena seu Filho. Por amor a mim, por amor a você. E a partir daí, a partir desses gestos, desse ato de amor salvífico em Cristo Jesus, mediante um sofrimento profundo e morte de cruz, eu estou livre, você está livre, livre das maldições do pecado, livre das maldições do pecado e da morte eterna. Eu sou amado por Deus, porque Deus amou o mundo, não é isso? João 3,16, é o primeiro versículo que o crente aprende desde pequeno, quem é nascido na igreja. Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer, eu sou amado por Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao luto. Você é amado por Deus. A partir daí, irmãos, esse amor de Deus faz morada em nosso coração e aí, inevitavelmente, nós passamos a amar Deus. Eu só amo Deus porque Ele me amou primeiro. Não fui eu que busquei a Deus, não foi você que buscou a Deus, foi Deus que te buscou. Foi Ele que te amou. E a partir deste amor que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, nós passamos a amar Deus e a glorificar a Deus e a exaltar a Deus. Não é mérito meu amar a Deus, não é mérito seu amar a Deus, é mérito de Deus. Você, nós não somos capazes de amar a Deus, de amar ninguém. Muito pelo contrário, irmãos. Humanamente falando, eu sou capaz e você é capaz de fazer o mal, mesmo sendo abundantemente abençoado por Deus, assim como Sansão. Eu sou capaz, mesmo sendo abençoado, sou capaz, você é capaz de negar Jesus não uma, duas, nem três, assim como Pedro. Eu e você, nós somos capazes de tentar escapar, de fugir da presença de Deus em determinados momentos da nossa vida. Seja de sofrimento, seja de fracasso, seja de angústia, seja de decepção, ou a sensação de incapacidade de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Quantas vezes, irmãos, eu senti desejo de fugir da presença de Deus porque eu não me julgava e não me julgo capaz de realizar a sua obra. Como vamos fazer isso? Mas o salmista, irmãos, ele é tremendo. No Salmo 139, versículo 1 a 10, esse salmo extraordinário fala o quanto Deus nos ama. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que salmo, que amor é este, irmãos? Que não importa onde eu vá, Deus vai me buscar como um bom pastor. O bom pastor que deixa as 100 ovelhas e vai buscar a sua ovelhinha que se perdeu. Deus cuida de cada um de nós individualmente. Deus faz a leitura do meu coração, do seu coração, do nosso coração individualmente. Deus não trata o seu povo no atacado. Deus trata pessoalmente cada um de nós. Deus conhece profundamente o que se passa no seu coração hoje, o que se passou ontem, o que vai se passar amanhã, até o último dia de fôlego da sua vida. E Deus te ama tanto que tem providenciado todas as coisas para você passar por este mundo temporal, glorificando e pregando o Evangelho, na confiança nele, com a paz que só Cristo dá. A verdade que nos liberta nos traz paz. E a primeira verdade, que é incondicional, é o amor de Deus por mim e por você. Eu não posso deixar de lembrar todos os dias: Deus me ama, eu sou amado por Deus. Essa semana eu conversei com uma irmã muito amada nossa, e ela, no seu choro muito profundo, ela falou para mim: pastor, às vezes eu penso em fugir, e eu fico imaginando eu estando nas montanhas, nos altos das montanhas, fugindo de tudo, tamanha a minha aflição. É o Salmos 139. Não importa onde nós formos, fisicamente ou mentalmente, Deus vai nos resgatar, nos buscar e trazer a sua presença para ver a tua face, por uma única razão: Deus te ama, Deus me ama. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto: eu sou amado por Deus. A segunda verdade que nós encontramos neste texto é que nós fomos perdoados por Deus, firmes por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, este favor sem merecimento, no qual agora estamos firmes. Por que eu estou firme, irmãos? Porque você está firme. Nós estamos firmes porque fomos regenerados. Estou firme pois fui agraciado. Houve na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, um favor que não merecíamos. Eu não merecia a morte de Cristo na cruz. Você não merecia a morte de Cristo na cruz. Você foi agraciado por Deus. Por isso você está firme. Eu estou firme, pois de inimigo me tornei amigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, condenados à morte eterna, condenados à aflição eterna e à aflição neste mundo. Irmãos, o número de suicídio no mundo, principalmente de uma casta social de média para alta, é absurdo. Porque não é a riqueza, não é a saúde, não é um bom casamento, não é uma vida boa, ou conseguir alcançar as metas ou os alvos que planejou a vida inteira, que traz paz. A única coisa que pode trazer paz ao meu coração é a verdade que me liberta, que é Cristo Jesus. A única coisa que pode trazer paz ao coração do homem é a paz que só Cristo dá. Estou firme. Você está firme, porque algo extraordinário aconteceu naquela cruz. Você foi perdoado. Eu fui perdoado. Irmãos, isso é impagável. O perdão de Deus sobre nossas ofensas de ontem, de hoje e de amanhã. Todo crente precisa ter essa convicção de que você foi perdoado. Quando o perdão é liberado, no ato salvífico, o Espírito Santo nos faz reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados. O próprio Espírito Santo nos mostra a santidade de Deus e a nossa inimizade, a nossa impureza diante de Deus. E Ele mostra para nós os nossos pecados, as nossas transgressões, e nós reconhecemos esses pecados, essas transgressões, nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão. A partir daí,
O ato salvífico perdoa aqueles pecados no dia da minha salvação, da sua salvação. Do ato salvífico para trás, todos os pecados foram perdoados. E todos os pecados que virão para frente, até o último dia de fôlego da minha vida, já estão perdoados na cruz do Calvário. E o próprio Espírito Santo vai me lembrar, vai me recordar, vai me mostrar e vai me fazer reconhecer, arrepender e confessar e pedir perdão, porque nós pertencemos a Ele, e é Ele por Ele, a obra é dEle, nós somos instrumentos dEle, é Ele que nos dirige e abre o nosso coração e nosso entendimento. Você foi perdoado, foi amado e perdoado com o ato da cruz do Calvário. Sabe, dialogando com alguns irmãos, eu tenho percebido uma fala sobre sobre perdão, ser perdoado, que tem a ver com pecado. Diferença de poucos dias, conversando com duas pessoas diferentes, de idades diferentes, de sexo diferente, uma senhora, jovem senhora, e um jovem senhor, ambos falaram a mesma frase. Ambos remeteram, salvos, servos do Senhor, voltaram ao seu passado, com o coração entristecido em sua fala, e falaram: pastor, mas eu pequei muito no passado, eu errei muito, eu fraudei, eu magoei muito, eu arrasei a vida de fulano e ciclano. E eu, ouvindo aquela fala, eu parei ambos, em tempos diferentes, e falei: mas você reconheceu isso? Sim, pastor. Você se arrependeu disso? Sim, pastor. Você já confessou a Deus? Sim, pastor. Você já restaurou o que pode ser restaurado? Sim, pastor. Já confessou e pediu perdão? Sim. Então a palavra de Deus diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas existem crentes salvos que vivem ainda no seio da igreja, trabalhando para o Senhor, com uma vida digna, mas que ainda mantém no coração os seus pecados lá de trás, não que estão atuando o pecado, mas as suas tristezas das faltas do passado. Existem crentes que ainda não conseguiram se perdoar. Irmãos, quando você não se perdoa, algo terrível acontece dentro de você. Você está fazendo mal a si mesmo. Sabe que Jesus diz, na conhecida oração do Pai Nosso, Ele diz naquela oração, nos ensina: Pai, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo os meus devedores. Existe um link entre o perdão de Cristo na cruz do Calvário e o meu perdão a você e a mim mesmo. O ato salvífico libera o perdão para mim, mas o perdão em Cristo Jesus são os perdões é o perdão que eu confessei, mas também ele me obriga, como nós buscamos ser semelhantes a Jesus, não é isso? O crente busca a semelhança de Jesus, a vida semelhante a Ele. Ora, se o próprio Deus em Cristo Jesus liberou o perdão para mim, quem sou eu, irmãos? Quem é você para não se perdoar? Quem é você? Quem sou eu para não perdoar a fraude de outro, a falta de outro contra mim ou contra você? É ordem de Deus. Perdoa assim como eu perdoei. Jesus, ele é tão tremendo, que ele fez esse discurso ao longo de sua carreira, enquanto estava bem. Mas Jesus colocou em prática, quando você pega as 7 frases de Jesus na cruz, uma das frases diz o seguinte: o momento da cruz de Jesus foi o momento mais crucial da vida de Jesus. Momento onde ele foi ofendido, injustiçado, espancado injustamente, martirizado, estava ali na cruz do Calvário, preparando-se para a morte, com seu organismo, com seu corpo, com sua saúde debilitada e com todas as mazelas que uma doença, que você já teve febre, estas coisas sabe, que causa o corpo. E naquele momento de horror de Jesus, ele olha em volta para os seus algozes, e aí ele faz aquela oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém te fere, a sua oração deve ser: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque eles não têm o que eu tenho,
porque eles não são o que eu sou, morada do Senhor, não têm o Cristo que eu tenho. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Faça por obrigação. Ore e abençoe o inimigo, como Jesus manda. Em algum momento, o Cristo ressurreto, através do Espírito Santo de Deus, vai soprar no seu coração e na sua mente e trazer o perdão. Quando nós não perdoamos, ou quando nós não nos sentimos perdoados, nós adoecemos. Adoecemos emocionalmente, adoecemos fisicamente, somatizamos. O não perdão, essa angústia de não perdoar a si ou ao outro, faz com que eu reviva todos os dias aquela dor, aquele trauma, todos os dias. Aquilo que já era para estar morto, eu trago à vida todos os dias. E eu sinto todos os dias a mesma dor e a mesma fraude, todos os dias, porque eu não liberei o perdão. Quando eu libero o perdão, significa que eu rompo estas correntes da maldição do pecado do outro, ou do meu, e passo a viver uma vida livre, verdadeiramente livre e em paz. Existe uma outra questão muito grave. Além de você fazer mal àquilo que não te pertence, porque o teu corpo não te pertence, o teu corpo é o templo de quem, irmãos? Templo do Espírito Santo. E se eu não perdoo, eu estou somatizando e causando úlceras, pressão alta e tantas outras doenças, doenças de pele, queda de cabelo e outras doenças mais graves, porque a somatização de angústias e de pensamentos, de tristezas, ela pode trazer inclusive a doenças graves e morte. O teu corpo não te pertence. Veja o drama. Portanto, você só tem um caminho, e eu só tenho um caminho. Me perdoar. E perdoar aquele que me ofendeu. E cortar esta corrente de maldição. Porque Jesus já nos perdoou. E Jesus na cruz do Calvário já perdoou aquele que te fraudou. E aí vem algo que na minha percepção se chama idolatria. Porque quando Jesus, que é Deus, dá uma ordem para nós, perdoe, porque eu já perdoei. Quem sou eu para não perdoar? E quando eu não perdoo, significa que eu estou me colocando numa posição acima de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu não perdoo, significa que eu mesmo estou me tornando uma divindade de mim mesmo, ou seja, eu sou soberano sobre mim mesmo. E esta decisão de não perdoar está acima da ordem de Jesus. Eu me torno um idólatra de mim mesmo, porque eu me tornei uma divindade de mim mesmo. Ah, irmãos, perdoe. São muitas sequelas, tanto nas suas emoções, quanto no físico, quanto no espiritual, quando você não libera o perdão ao outro ou a si mesmo. Como é que eu vou perdoar, pastor? Existe uma frase aí da ciência, da neurociência, um princípio, não frase, que diz que quando você começa a pensar em alguma coisa, você sente e você passa a se comportar. Para perdoar, o processo é inverso. Você começa a se comportar como alguém que já liberou o perdão. E aí você, toda vez que você pensa no fato ou no indivíduo, você o abençoe. Você derrame sobre o indivíduo e o fato bênçãos sobre bênçãos. Quando você vê a pessoa, se você encontra, você derrama bênçãos sobre bênçãos no seu coração, na sua mente, em forma de oração. De tanto você orar e agir como alguém que já liberou o perdão, apesar de ainda no seu coração você ter mágoas e sentimentos, e não tem como esconder isso do Senhor, e você, isso eu fiz, e você ao Senhor, após você orar pelo indivíduo que te fraudou, e você fala, Deus, eu estou orando por fulano, que me fraudou, que me magoou, não porque eu esqueci, não porque não sangra o meu coração, mas porque eu sou obediente. E por obediência, Senhor, eu quero abençoar aquele que me amaldiçoou. Por obediência eu quero abençoar aquele que me feriu. Por obediência eu quero abençoar aquele que me fraudou, que me causou dano. Por obediência eu faço isso. Você vai fazer isso 1, 2, 3, eu não sei quantas vezes você vai fazer. O que eu sei, irmãos,
é que em algum momento o Espírito Santo de Deus, pela sua obediência, vai curar e sarar o teu coração. Vai haver um momento onde tudo vai se apagar, que você não vai sentir absolutamente nada sobre o passado, sobre o fato ou sobre a pessoa, porque você será restaurado e não mais sofrerá o dano de um não perdão contra si mesmo na questão física e emocional e não dano contra o próprio Deus na desobediência. O que eu preciso fazer? Primeiro é entender que Deus me ama. Segundo é entender que eu fui perdoado. E se você olhar para si, assim como eu olho para mim, eu sei que eu não sou fácil. Se Deus me perdoou, irmãos, com todas as minhas tendências a mazelas, quem sou eu para não perdoar você? Quem sou eu? Perdoe porque você foi perdoado. Terceiro e último que nós encontramos neste texto, irmãos, diz o seguinte no final do texto: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos orgulhamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança que nós temos, irmãos? A maior esperança que nós temos, Isaac. A maior esperança que nós temos é isso, Paulo. É encontrar com Cristo e viver com Ele eternamente. Quando nós vivemos focados, não no tempo temporal, neste tempo aqui, cronos, mas quando nós vivemos focados no tempo atemporal, na vida eterna em Cristo Jesus, nós somos capazes sim, ao entender que somos amados por Deus, perdoados em Cristo Jesus, nós passamos a olhar para a eternidade focados lá. Esta é a terceira verdade, que Deus entrega para nós uma missão. E essa missão só pode ser cumprida se eu entender que sou amado, se eu receber o perdão de Cristo e viver perdoado. E aí eu entendo que a minha vida no ato salvífico, ela serve para duas coisas neste mundo temporal até que Ele venha ou até que Ele nos convoque. A primeira é glorificar a Deus. Glorificar a Deus em tudo que eu faço. Você é um marceneiro, glorifique a Deus com o seu serviço. Você é um pedreiro, glorifique a Deus com o seu serviço. Você é um enfermeiro, você é um técnico de alguma coisa, é um engenheiro, glorifique a Deus. É um professor, uma professora, glorifique a Deus em tudo que você faz. Se é um motorista, glorifique a Deus no volante do seu carro. Glorifique a Deus com a sua vida. Esta é a primeira missão. Tudo que você faz tem que glorificar a Deus, tem que exaltar a Deus, tem que mostrar que você é diferente, que você é amado de Deus, foi perdoado, recebeu uma nova vida e tem um endereço fixo ao qual está te esperando e esperando a igreja. Viver eternamente. Primeira missão, glorificar a Deus. A segunda missão é testemunhar, é pregar o Evangelho. Eu e você, a Igreja de Cristo, não podemos esquecer dessa missão prioritária na nossa vida. Infelizmente, o mundo, essa pressão do mundo, ela nos faz pensar muito em nós, né? Nas nossas necessidades, na carreira, no trabalho, nos filhos, nos pagamentos de dívidas, enfim, nesse negócio todo que é viver nesse mundo. E às vezes nós nos esquecemos de nossa missão, pregar o Evangelho. Ganhar dinheiro é bom, irmãos. Estudar e conseguir concluir os cursos e as graduações é bom demais. Comprar, vender é bom. Casar, ter filhos, criar os filhos, casar os filhos, ver os netos é bom demais, mas isso é temporal. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é glorificar a Deus e pregar o Evangelho em todo tempo, em todo lugar, com tudo que fazemos. Pregar o Evangelho com a nossa vida, dando um bom testemunho de vida no meu trabalho, no meu serviço, na minha profissão, no meu lazer, em tudo que faço. E pregar o Evangelho com a minha vida e pregar o Evangelho com a palavra. A sua missão é não descansar dia e noite, entendendo que nós estamos em batalha espiritual e que Satanás, principados e potestades que já estão condenados ao fogo eterno, eles não querem ir sozinho. Eles querem levar seus filhos, querem levar sua esposa, seu marido,
quer levar seus pais, seus sobrinhos, seus primos, seus tios, seus amigos, seus colegas de trabalho. Ele quer levar o máximo de pessoa possível, e todos os dias ele está fazendo mal contra estas pessoas, e todos os dias ele está nos tentando a não dar bom testemunho, para que a nossa fé seja apagada por uma tristeza, por uma luta, seja pelo que for. Por isso que temos que estar focados na missão. A minha missão como salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Mas eu só vou conseguir fazer isso com excelência se eu entender verdadeiramente, primeiro, que eu sou amado por Deus. Você precisa entender que você é amado por Deus. Segundo, que esse amor é tão gracioso que derramou bênçãos sobre bênçãos, inclusive o perdão de seus pecados. Ele diz para você esta noite: dos teus pecados eu não me lembro mais. E aí você consegue completar a missão, que é pregar o Evangelho, através do testemunho e através da pregação da palavra de Deus. Ide por todo o mundo, né? Em todos os lugares, pregue o Evangelho. Todos os lugares pode ser lá nos continentes não alcançados, mas todos os lugares também é na sua rua, todos os lugares é na sua parentela, todos os lugares é no seu trabalho, todos os lugares é naquele lugar do teu dia a dia, que para mim é tão complexo quanto ir nos lugares mais longínquos desta terra. E que nós possamos sair daqui convictos de que, primeiro, você é amado por Deus, segundo, você já está perdoado, e terceiro, você vai cumprir a missão, glorificar a Deus e pregar o Evangelho em todo tempo, em todo lugar. Amém?